E aí, galera da plataforma Gonçalves Dias, beleza, gente? Tranquilo? Aqui quem fala é o professor Jimmy, teu professor do curso de redação voltado para o PAS, tá? Curso esse promovido pelo projeto do governo do estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, tá? Que vem preparando com capricho um cursinho, tá? De excelência com os melhores profissionais trabalhando os melhores objetos de conhecimento, tá? De acordo com as características de cada vestibular. Tanto para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, quanto para você que está se preparando para o programa PAS da UEMA, certo? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de como apresentar uma escrita diferenciada, tá? Lembrando que você pode acessar o material em PDF no link aqui abaixo, tá? Sempre te sugiro e te motivo aí, além da aula do vídeo, tá? Acesse o material em PDF, releia, faça as suas anotações, tá? E mantenha uma rotina de estudo, tá? Dito isso, vamos à aula, vem comigo. Olha só, estilo avançado de escrita. O que é que eu quero dizer com estilo avançado de escrita? Uma escrita diferenciada, uma escrita sem cometer erros, uma escrita precisa, tá? Você vai ouvir muito essa palavra ao longo do vídeo de hoje. Precisa, precisão, escolha vocabular correta, tá? Depois das obras sugeridas pela UEMA, talvez essa seja a aula mais importante, tá? Visto que você almeja, aspira tirar uma nota diferenciada na sua redação, sabe que é uma nota com peso maior, né? Que faz muita diferença na composição tua média final para a tua aprovação. Então você precisa apresentar, assim, um estilo de escrita diferente, um estilo de escrita aprimorado, refinado, para que isso aconteça, tá? E na plataforma Gonçalves Dias você está sendo muito bem preparado, beleza? Então, olha só, aqui a gente vai fazer uma comparação. Assim como um bom trabalhador faz uso de ferramentas, um bom escritor faz uso de boas palavras, tá? Então, o que é que eu quero dizer com boas palavras? Palavras precisas, palavras bem contextualizadas, palavras bem escolhidas para garantir a semântica do seu texto. O que é a semântica do seu texto? Garantir o sentido que você quer estabelecer. Porque, às vezes, o escritor quer transmitir uma ideia, mas por conta de uma escolha incorreta ou uma escolha indevida da palavra, acaba transmitindo outra. Isso pode prejudicar, entre outros aspectos, a coerência do seu texto. E é isso que a gente não quer, tá? Então, a primeira dica de hoje é: sempre tenha em mãos um bom dicionário, tá? Então, é óbvio que a geração atual faz uso de recursos digitais, tá? Então, você pode utilizar um dicionário digital. Então, no seu celular, tá? Ou no seu tablet, ou no seu computador, você pode e deve ter um dicionário. Mas por quê, Jim? Justamente para você pesquisar determinadas palavras, para você ver o sinônimo de outras e até mesmo garantir a antonímia dessas palavras. Lembrando que antonímia é o antônimo, vulgarmente chamado de antônimo, tá bom? Mas aqui a gente vai além, eu vou sempre te dar uma dica além, tá? Se possível, utilize um dicionário convencional, mas tenha em mãos, né, tenha ali perto de você ou no seu dispositivo um dicionário de sinônimos, tá? A sinonímia vai fazer muita diferença ao longo do seu texto, até para você não ficar repetindo palavras, né? Então, é necessário sim ter um bom repertório vocabular. E só tem um bom repertório vocabular quem, entre outras coisas, lê muito, faz muita leitura, tá? Porque é por meio da leitura que eu vou ampliando o rol de palavras no meu dia a dia, tá? Então, sempre que for possível, antes de escrever, faça uma escaleta ou rascunho. Talvez essa seja a primeira vez que você está ouvindo falar nessa palavra escaleta. A escaleta nada mais é do que um texto prévio, que aqui a gente chama de rascunho, né? Então, no dia da prova, lá no dia 1º de dezembro, para quem vai fazer o PAS, você vai fazer um texto, rascunho, e depois vai fazer um texto na folha oficial. O texto que vai ser corrigido é esse da folha oficial, mas é muito interessante que você faça o rascunho. Vou abrir aqui um parênteses. Alguns candidatos que já estão no ritmo mais avançado,
ou que já sentem uma segurança maior, acabam desprezando um pouquinho esse rascunho, o que eu não considero uma boa estratégia. Por quê? Vou te explicar agora. Presta muita atenção. Quando você faz um rascunho, você está colocando ali no papel as suas ideias iniciais, o formato inicial, as palavras iniciais, que talvez não sejam as melhores palavras, as melhores ideias ou o melhor texto. Então, quando você faz isso, coloca no rascunho e depois tem o trabalho de fazer uma releitura, melhorar aquilo que você escreveu, redirecionar, escolher outras palavras, você está fazendo um refinamento. Você mesmo está filtrando possíveis erros ou possíveis ideias mal trabalhadas, superficializadas. Então, é muito interessante isso aqui, tá? No processo todo, você vai levar mais tempo? Vai levar mais tempo, natural, porque você vai escrever 2 vezes. Porém, o seu resultado vai ser melhor, tá bom? Convém ler assiduamente muitos livros, ler notícias, fazer leituras de periódicos, de teses, tá? Trabalhos acadêmicos. O que são trabalhos acadêmicos? São justamente monografias ou qualquer tipo de TCC, trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque esse tipo de leitura te garante repertório sociocultural, para começar. Porque todos esses trabalhos precisam de vários referenciais bibliográficos. Então, quando você faz essa leitura, você adquire também muita bibliografia, você adquire muito repertório, você adquire muita palavra, né? Muitos termos para o seu vocabulário. Tá? O estilo como a música também se pega. Lemos e nos acostumamos com o estilo ou um formato. O que quer dizer se pega aqui que está no teu material? Você adquire. Então, quando eu faço muitas leituras acadêmicas, eu acabo adquirindo um repertório acadêmico. Eu acabo adquirindo um vocabulário acadêmico. Isso pode fazer muita diferença para a formalidade do teu texto. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo, de certa maneira, é um texto formal, sim, tá? Então, aqui nós vamos dar uma atenção ao vocabulário, tá? O uso da palavra exata e apropriada é uma das regras fundamentais do estilo. Esse é o grande lance para um bom texto. Eu preciso utilizar a palavra correta, a palavra exata. Eu preciso ser, sem querer ser redundante, preciso, né? No sentido de utilizar a palavra como se fosse uma flecha e alcançar o alvo que eu gostaria de alcançar. Então, para isso você precisa ter opções. E para ter opções é necessário sim ter um vasto vocabulário, tá? Então, eu sei que já tem a pergunta bem aí, tem um ponto de interrogação gigantesco abrindo na tua cabeça. Como adquirir um bom vocabulário? Não tem, assim, uma receita para você alcançar isso de maneira instantânea. Não há. Há de maneira médio prazo, longo prazo, que é leitura, né? Então, por isso, vou bater novamente na tecla. Leia as obras sugeridas pela UEMA. Isso já te traz, não o suficiente, mas bons repertórios, bons vocabulários, tá? Boas palavras e bons termos, tá bom? Lembra, você está escrevendo e um texto tem o quê? Palavras. Então é necessário que você conheça bem as palavras para escrever um bom texto. Isso é uma regra básica, tá bom? Aqui, o que que você deve evitar? Cuidado com o uso de gerúndios, principalmente quando a gente tem o gerundismo, tá? Ou o uso excessivo de verbos com ing. Na oralidade, no dia a dia, é muito comum as pessoas falarem assim: vou estar te ligando. Vou estar te ligando. 3 verbos. Gerundismo. Para piorar, o último ainda termina com gerúndio. Vou estar te ligando. Quando você pode dizer de uma maneira, mais informal, te ligarei. Ou de uma maneira mais formal, fazendo uso da colocação pronominal. Ligar-te-ei daqui a pouco. Aí você usa uma mesóclise, né? Ah, mas eu não falo assim, isso é muito antiquado, isso é muito velho, diriam os meus alunos. Mas você pode escrever assim, tá? Não é considerado muito rebuscado. Agora tem que dominar um pouquinho das regras de colocação pronominal, porque você bem sabe, você que é da plataforma Gonçalves Dias é muito bem preparado, sabe que para usar mesóclise há apenas 2 casos, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas você sabe, certo? Então, assim, na dúvida, evite expressões com 2 ou mais verbos. 3 verbos, como no exemplo citado agora há pouco, nem pensar. Beleza? Outro ponto é a questão da pontuação. Uma vírgula mal colocada, prejudica. Não colocada, prejudica. Colocada em excesso,
prejudica. Então, as vírgulas colocadas em excesso trazem até uma conotação pejorativa a quem faz isso. Você já ouviu falar em virguleiro, virguleira? Pois é. Tem gente que pensa assim, eu coloco vírgula quando eu acho que tem que colocar. Ou então quando eu faço o exercício da respiração. Eu até coloquei aqui, que a pontuação é a respiração da frase, mas isso não quer dizer regra. Há regras para o uso da vírgula, assim como de qualquer outro ponto de pontuação. Detalhe, para quem vai fazer o PAS, tem lá no critério 2, coesão textual, o uso da pontuação de maneira correta. O que a própria EMA está querendo te dizer? Quando eu utilizo a vírgula de maneira equivocada, o ponto e vírgula de maneira equivocada, isso pode prejudicar até a fluidez do meu texto, a quebra de sentido do meu texto. E aí você é penalizado, que nós não queremos que aconteça, de duas maneiras, porque você perde nesse critério 2, que é a fluidez textual, e acaba perdendo também no critério 5, que fala sobre o uso da norma padrão culta da língua portuguesa, tá bom? Então aqui eu até te indico regras absolutas de pontuação. Não se esqueça que uma frase com uma pontuação equivocada pode ficar confusa e realmente fica, tá? Atenção, não use palavras rebuscadas. Utilizar palavras formais é diferente de utilizar palavras rebuscadas. O texto dissertativo argumentativo pede uma linguagem mais formal, obviamente. Mas isso não quer dizer rebuscada demais, ao contrário, porque ao utilizar palavras rebuscadas demais, talvez você nem conheça o significado, você está correndo sério risco de prejudicar a semântica do seu texto, a relação de sentido. E mais, isso pode parecer um pouco antiquado para o leitor / corretor da UEMA, tá? Então, entre o vocabulário de origem formal e o culto, o rebuscado demais, prefira sempre o primeiro, ou seja, prefira de preferência ao formal, nada de rebuscamentos, tá bom? Evite também o excesso de tecnicismo, ou seja, palavras técnicas demais, tá bom? Né, que são chamadas também de jargões, tá? Explique o significado dessas palavras técnicas quando não são de uso comum. O corretor não sabe tudo. Ele também não vai saber determinadas palavras se elas forem muito específicas, muito técnicas. Então, tenha esse cuidado, tá bom? Cuidado com barbarismos e solecismos. E quanto ao neologismo, tenha a mente aberta. Não se esqueça de que o idioma está em contínua formação, reformulação. Parou bem. Barbarismos e solecismos são exemplos de vícios de linguagem. Então, a gente precisa ter o cuidado para não errar de maneira muito escandalosa, de maneira muito bárbara. Não quer dizer que aquele erro mais trivial vá passar despercebido. Pode ser que não passe. Agora, o barbarismo e o solecismo, de fato, não vão passar, porque chamam a atenção. Neologismo, né, isso me lembra muito João Guimarães Rosa, precisa ser usado com cautela, com parcimônia, tá? De preferência entre aspas, tá bom? Tranquilo, gente? Beleza? Prefira sempre a voz ativa. O que é a voz ativa? Voz ativa é a característica do sujeito agente, o sujeito que pratica ação verbal. Exemplo, João Baldo Ribeiro enfatizou na sua obra. Quem enfatizou? O João Baldo Ribeiro. Ele é o sujeito da oração. Então, ele praticou a ação de enfatizar, tá? Então, Jimmy, como seria uma voz passiva? Tal ação foi afirmada por João Baldo Ribeiro. Isso seria diferente. Então, dê preferência à voz ativa, aquela em que o sujeito é o agente, ele pratica a ação, tá? Não abuse dos adendos e dos parênteses. Com relação a parênteses, eu sugiro que você utilize após siglas, tá? Exemplo. Em algum momento do seu texto, você vai citar a FGV. Aí você abre o parênteses e coloca Fundação Getúlio Vargas, tenha o cuidado de fechar o parênteses, tá? Então, esse sinal, ele é indicado na redação do texto dissertativo argumentativo, justamente para explicar siglas, beleza? Ajustes para que não sejam longos, né? Aquela informação que está dentro do parênteses. Não abuse de orações relativas, que são chamadas também de orações subordinadas adjetivas. Lembra, há dois tipos de orações subordinadas adjetivas, as restritivas e as explicativas, tá? Bem aqui no material, como você pode observar, fazendo a leitura agora, por meio da tela,
há também a indicação com relação ao uso do pronome relativo. Lembra comigo, o pronome relativo é aquele que faz relação com o termo antecedente. Só que esse termo, ele precisa estar antes do pronome relativo, não muito afastado, senão isso pode tornar confuso o entendimento do teu leitor barra corretor, tá? Evite palavras supérfluas, aquelas palavras que não querem dizer muita coisa, ou palavras que não estão adequadas dentro do campo semântico do texto, tá? Risque tudo que não esteja relacionado com a ideia fundamental da frase ou parágrafo. É óbvio que você não vai fazer isso, riscar, na folha oficial, aquela última folha. Aqui eu estou falando ainda do processo de rascunho. Então, quando você terminar o seu rascunho, faça a releitura e observe aquilo que é supérfluo. Ah, isso aqui não acrescenta muita coisa, eu fui redundante. Ou essa palavra aqui não é a mais precisa que eu gostaria de utilizar, eu prefiro essa. Aí você vai retirando, tá? Você vai catando. Lembra daquele poema Catar Feijão? Tá? Que faz uma metalinguagem em relação ao processo de escrita? Pois é, aí você vai catando o feijãozinho ali do seu texto, catando as palavrinhas e vai retirando ali do processo, tá bom? Dica importantíssima, que também vai te ajudar na coesão textual, na fluidez do teu texto. Evite as repetições excessivas, tá? Repetição de palavras. Se tem algo que torna o texto empobrecido, chato, enfadonho, tecnicamente ruim, é a repetição exagerada de palavras, tá? É óbvio que há determinados temas e há determinadas palavras que são necessárias ali, né, a sua utilização ao longo do texto. Por exemplo, a palavra cultura. Difícil você utilizar ali muitas palavras sinônimas de cultura, por exemplo, né? Mas para indivíduo, há outras possibilidades, né? Indivíduo, ser humano, cidadão, dependendo ali, você pode utilizar a palavra pessoa, cada caso é um caso, tá? Mas assim, com relação à repetição excessiva, cuidado. E isso você consegue observar ao longo da releitura do seu texto original. Beleza, gente? Tranquilo? Mas eu faço uma observação, tá? Por mais que eu tente ou precise evitar as repetições excessivas, tenha em mente que às vezes é melhor que a repetição de uma palavra que o sinônimo rebuscado. Às vezes o candidato, na ânsia de eu não posso repetir, vai e mete uma palavra que ele não conhece, usa uma palavra muito rebuscada, às vezes um termo que já caiu em desuso, isso vai prejudicar a fluidez do texto. Então, ao invés de utilizar algo muito ultrapassado, antiquado, uma palavra ou expressão que já entrou em desuso, é melhor repetir. Até porque há as chamadas repetições legítimas. Meu Deus, Jimmy, o que quer dizer isso? Repetições legítimas. São aquelas repetições utilizadas para enfatizar um determinado conceito, uma determinada ideia. Elas não são usadas ao longo do texto de maneira aleatória, a esmo. Não. Elas são utilizadas para enfatizar um determinado conceito, uma determinada ideia, certo, gente? Então depende muito da intenção do leitor, perdão, da intenção do escritor, tá? Aí isso tem que ficar claro para o leitor tem que observar isso e perceber. Não, ele está repetindo isso aqui porque ele quer enfatizar esse conceito, ele quer enfatizar essa ideia, tá bom? Desde que não soe mal ouvido, fica aqui a dica, tá? Se você utilizar um sinônimo para evitar repetição, tente usar um que não seja tão estranho. Economize o tempo do leitor de consultar um dicionário. Como eu te falei já nesse vídeo, as pessoas não sabem de tudo, o corretor também não. Então, assim, ele pode se ver numa situação de que, meu Deus, que palavra é essa? Eu corrijo várias redações por semana. Isso acontece comigo. Às vezes eu preciso ir consultar o dicionário. Rapaz, o que significa isso aqui? Eu gosto, porque eu aprendo uma palavra nova, um conceito diferente, tá? Mas o teu corretor, ali corrigindo redações de vestibulando, pode não ter tempo hábil para isso, né? Então, eu preciso evitar de dar esse trabalho a ele, tá? Destaque a ideia principal na sua mente, tá? Tanto que eu coloquei aqui em amarelo para você. Tenha sempre a ideia principal do seu texto. Aquilo que você está desenvolvendo.
né? Aquilo que vai dar origem a outras ideias, justamente para que você não perca o seu foco, tá? A construção da frase não está limitada por regras. De uma maneira geral, sim, mas entendo o que eu vou te dizer agora. Mas tenha em mente a ordem sintática, sujeito, verbo, complemento e a ordem lógica. Então, é interessante que você sempre busque isso. Sujeito, verbo e predicado. Quem está realizando a ação, qual é a ação, tá? E a consequência dessa ação. Esse verbo pede complemento? Pede, então tem que dar o complemento correto a ele, tá? Como norma geral, nunca coloco o verbo no final da frase, é óbvio, né? Se a ordem direta é sujeito, verbo e predicado, eu não vou colocar o verbo ali no fim. Isso vai prejudicar o entendimento do meu texto, tá? A ordem lógica exige que as ideias se coloquem segundo a ordem do pensamento, tá? Para a compreensão entre as orações, tente ligar a ideia inicial de uma frase com a ideia final da frase anterior. E isso a gente consegue por meio dos conectivos coesivos, né? Nesse sentido, diante dessa perspectiva, nesse cenário. Então, é muito interessante que você faça uso desses conectivos para manter a fluidez do seu texto, tá bom? A construção harmoniosa evita as repetições que são estranhas, como cacofonia, monotonia. O que é essa monotonia? É aquilo que eu citei já no vídeo, quando o texto se torna enfadonho, monótono, por conta da repetição vocabular, por exemplo, por conta do repertório vocabular ser tão básico. Isso torna o texto enfadonho, isso não é legal, tá? Assim como as assonâncias e as consonâncias, que são aqueles efeitos sonoros de maior repetição, beleza? Então aqui são algumas dicas bem interessantes do que fazer e do que não fazer para você ter um estilo avançado de escrita, tá? Para finalizar, eu novamente vou enfatizar que você acesse o link, tá? Para dar uma olhadinha no nosso material em PDF. Por quê? Porque tem mais ainda sobre do estilo avançado de escrita. Nesse material em PDF tem um texto muito interessante para você analisar e poder observar essas dicas que eu te dei aqui no vídeo de hoje. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, gostou? Espero que sim. Vou ficando por aqui. Te desejo bons estudos. Um forte abraço e até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Valeu!